que eu quero conversar com vocês foi algo que surgiu quando nós fomos convidados para ministrar num retiro de jovens. E o tema do retiro era abissais, caçadores das profundezas. Alguém sabe o que é abissal? Glória a Deus, sempre tem um aqui. Mas alguém sabe o que é abissal ou abissais? Eu também não sabia. Quando eu fui convidada e me deram o tema, eu digo, Jesus amado, que negócio é esse? E eu fui pesquisar para saber do que se tratava. E à medida que eu fui pesquisando sobre esse assunto, eu fui percebendo algumas coisas que dava para você comparar com o mundo em que nós vivemos, com a vida que nós vivemos e com o Deus que nós servimos, com o trabalhar dele. Uma das coisas que eu sempre me pergunto e sempre busco, o que preciso para ir mais fundo em Deus? Isso é algo que sempre surge dentro de mim, é algo que eu sempre busco, porque eu quero ser íntima de Deus, eu quero ir mais profundo, eu quero saber daquilo que as profundezas têm para nós. E amados, abissal ou abissais é um ser, uma criatura ou animal. São termos para os seres vivos aquáticos que vivem abaixo da zona fótica. Zona fótica é a zona que recebe iluminação solar. A zona que até onde o sol toca. Mas esses seres, eles vivem abaixo dessa zona. Eles vivem numa zona onde o sol não chega. Essa parte mais profunda dos oceanos geralmente possui mais de 4.000 metros de profundidade e com temperaturas baixas e sem luz. Então, essas criaturas, elas sobrevivem em condições extremamente difíceis, com centenas de barras de pressão, pequenas quantidades de oxigênio, pouquíssimo alimento, sem luz solar e frio constante e extremo. E quando eu estudava sobre esse lugar, eu pensei, parece com o mundo. E a Bíblia reafirma isso. Lá em 1 João, capítulo 5, 19, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Isaías 62 diz, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Lucas 1, 7, 9 diz, aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Deu para ir comparar e ver como o mundo é esse lugar inóspito, é esse lugar que é difícil de se viver. E Deus nos chama para nos envolvermos com Ele profundamente, em meio às dificuldades do mundo. É nesse sistema, é nesse ambiente que Deus convida a mim e a você a viver com Ele de maneira profunda. E essa intimidade, amados, é que nos leva a uma vida vitoriosa. Para nós termos vitória nesse mundo em trevas, nós precisamos estar apegado ao Senhor, estar em intimidade, buscando profundidade nele. Por isso é que o comportamento desses seres me chamou a atenção. Nós podemos viver profundamente em Deus, mesmo em toda dificuldade, com toda dificuldade. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele vai nos capacitando, diga, capacitando, e nos equipando para enfrentarmos a adversidade.
Deus não nos joga aqui no mundo e diz te vira. Mas quando nós buscamos nos relacionar com Ele na intimidade, então Ele começa a nos dar estratégias, Ele começa a nos equipar e a nos capacitar para podermos sobreviver aqui. Mas todas as vezes que nós decidimos nos aprofundar em Deus, as dificuldades aparecem e nós culpamos tudo e todos. Sim ou não? É só eu que sou pecador assim? Tem mais algum pecador aqui que tende a fazer isso? Mas, amados, na minha caminhada, eu aprendi que nós temos um Deus que diz assim, ó, eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu sei o que eu estou fazendo. Nós gostamos desse versículo na parte que diz, são planos de paz, planos de te levar ao lugar que você deseja. Mas quando Deus fala isso, Ele está dizendo para um povo que está num cativeiro. E Ele está dizendo, ó, segura a onda aí, porque eu sei o que eu quero fazer contigo. Eu sei o que eu estou gerando na tua vida. Eu sei para onde eu quero te levar. E precisa desses equipamentos, precisa dessa capacitação. Quando nós estivermos no deserto, e foi outra coisa que eu aprendi, não fique chorando para sair do deserto. Aproveita o deserto para conhecer mais de Deus. O tempo, Ele determina. Eu aprendi que eu posso espernear, chorar, mas isso não vai diminuir o tempo do deserto, porque é Ele que sabe o que Ele está fazendo, e Ele que sabe o tempo que nós precisamos estar ali e passar por aquilo. E então, amados, quando a gente olha para esses seres, nós vamos observar uma primeira coisa. Para eles sobreviverem nesse ambiente inóspito, sem facilidade de se viver, rude, áspero, eles precisam passar por diversas adaptações. Diga, adaptações. A água está entre 3 e 10 graus Celsius. E devido à profundidade, a pressão é entre 20 e 1000 bar. Bar é a unidade que mede a pressão. Essas criaturas, elas vivem centenas ou mesmo milhares de metros de profundidade no oceano. E por isso, elas precisaram se adaptar à alta pressão, à falta de luz e a outros fatores. Uma das adaptações ou transformações que esses peixes passam é que eles passam a ter uma boca e um estômago capaz de engolir e digerir presas com o dobro do seu tamanho. Como a comida é escassa, eles precisaram desenvolver um corpo elástico para poder armazenar comida. Vocês estão entendendo? Está todo mundo viajando comigo? Então, esses peixes, eles se adaptaram e sofreram as transformações para poder se alimentarem. Outra transformação é que agora eles passaram a apresentar bioluminescência. Fala aí, bioluminescência. Grava isso aí. Essa bioluminescência é a emissão de uma luz fria e visível por organismos vivos. E geralmente a função dessa luz se relaciona à proteção contra os predadores, podendo fazer com que esse animal se camufle e lance substâncias que vão despistar o predador. Então, eles também usam isso para poder iluminar o ambiente. E também outra transformação é que o esqueleto deles foi se tornando leves.
ok? Então eles foram passando por essas transformações para poderem se adaptar àquele ambiente. Tiveram que se deixar moldar para poder sobreviver ali. Salmos 139, 12 diz: as próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Isaías 62 diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você, diga sobre mim, raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. João 8,12 diz: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diga: eu sou bioluminescente. Vocês não se convenceram muito disso não, né? Existe uma luz em você, a luz de Jesus, que te ajuda a caminhar nas trevas, que te ajuda para que o predador caia fora. Essa luz de Jesus te torna bioluminescente. Você pode iluminar o ambiente em trevas. Quando você chega à luz de Jesus, torna aquele ambiente claro como o dia. Para vocês pensarem nessa luzinha, o vagalume é bioluminescente. Então nós somos um vagalume, amém? Isaías 42:16 diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Lucas 1,79 diz: do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Amém? Então nós precisamos sofrer adaptações, nós precisamos sofrer transformações, para que a gente caminhe de acordo com a vontade de Deus aqui, nesse mundo em trevas. E isso, amados, só estando em intimidade com Jesus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque para viver nesse mundo em trevas, nós precisamos dessa luz que nos torna bioluminescente. Nós precisamos ser caçadores das profundezas. Nós precisamos ir em busca das profundezas em Deus. Amém? Segundo ponto é dependência. A maioria das criaturas, dessas criaturas, tem que depender dos alimentos que flutuam de cima para baixo. Elas vivem em ambientes muito exigentes. Então, elas esperam para se alimentar quando esse alimento desce. Isaías 45:3 diz: darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Jeremias 2:31 diz: vocês dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Isso é um risco. Infelizmente, muitos de nós temos decidido não depender do Senhor. Temos decidido tomar o controle, porque muitas vezes cansamos de esperar. E começamos a achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está fazendo.
Mas mesmo que você não veja ou que não sinta, Deus nunca para de trabalhar. Ele sempre está pensando em você. Ele sempre está planejando algo a seu respeito. Mas nós precisamos aprender a depender do Senhor. É fácil, amado? Não, não é. Não é fácil. Eu sou uma menina que nasceu no Nordeste, filha de caminhoneiro e de costureira. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai saiu para passar uma semana fora. Quando ele voltou, eu tinha 14 anos. Ele nos deixou com um mês de aluguel. E nós ficamos, depois de um mês, sem casa e sem comida. Mas existe uma família, que o pastor Nonato fala, a maior família da terra. E nessa época nós morávamos em Barra do Corda. E uma senhora nos adotou, colocou a minha mãe com as 4 filhas dentro de casa. E a minha mãe trabalhava e guardava o dinheiro para que a gente pudesse voltar para o Piauí. E ela nos sustentou com tudo, enquanto minha mãe estava ali. É isso que Deus faz. E sabe, quando eu lembro disso, eu não sofro, pelo menos não agora, porque eu entendi que a mulher que eu sou hoje foi forjada ali, naquele lugar. Que a mulher que eu sou hoje, Deus trabalhou em cada momento. Eu e meu esposo passamos um tempo, e eu sempre brinco, mas eu creio nisso mesmo brincando, que eu vou ser rica, viu? Receba aí. Porque o tratamento na área financeira é muito pesado. Porque Deus não entrega nada assim sem primeiro treinar a gente. Nós tivemos uma época em que nós ficamos, como diz o povo, na roça. Uma das vezes, porque a gente já experimentou isso muitas vezes. Mas em uma dessas vezes, nós não tínhamos dinheiro para nada. E eu li no Instagram, o Instagram às vezes discipula a gente, né? E eu li no Instagram lá uma frase, eu só lembro de 2 frases que diz assim: comece onde você está com aquilo que você tem. E eu fui para o quarto e comecei a olhar para as minhas mãos e perguntar para Deus: Deus, o que eu sei fazer? Além de cantar, dançar, porque isso não dá dinheiro. Não dá. Os alunos de canto, de dança, quando o dinheiro começa a ficar apertado, é o primeiro lugar que eles caem fora, né, Kaori? É a primeira coisa que eles deixam de fazer, é a dança, é o canto. Mas eu fui orar e eu comecei a pensar no que eu sabia fazer. E eu lembrei que eu sabia fazer crochê. E eu tinha linhas e tinha agulhas. E como eu sou alguém que gosta muito de se enfeitar, não dá para perceber, né? Mas eu gosto. E então eu disse, eu vou fazer colares, porque é algo que eu vou usar e as mulheres vão ver e vão querer. Então eu comecei a fazer colar, e aí pesquisando descobri fazer como se faz colar de papel. E era tudo que eu tinha um monte de revistas. E eu transformei aquilo em dinheiro. E começamos então a ter o que comer através daquilo ali. Glória a Deus. Está sem dinheiro, irmão? Vira artesã que dá certo. Amém? Tem algo aí que você sabe fazer, Deus já te deu habilidade. Dependa do Senhor. Vai para o teu quarto e ora e Ele vai te mostrar. Nós fizemos mais uma tentativa, achando que já era aí que a gente ia ficar rico, e abrimos uma loja. 3 meses depois a loja faliu. E nós ficamos de novo na roça. E eu com muita vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, porque estava difícil. As mulheres elogiavam, mas não compravam. E vocês que não comprem agora. E aí, queria desistir. Mas eu fui de novo para o Senhor. E aí eu fui estudar sobre empreendedorismo. Não sou expert ainda, mas estou bem melhor do que 2 anos atrás. Hoje eu já sei precificar, hoje eu já sei mexer com estoque, eu estou aprendendo a lidar com a cliente, para convencer a cliente a comprar mais. Então é assim que acontece, quando você estiver na luta, não desista, corre para Deus, e Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar como você deve fazer.
Tudo está em Deus, tudo é dele, por ele e para ele. Ele nos fez e ele sabe o que nós precisamos. Nós só precisamos descansar nele. Entregue o controle para Deus. Entregue o controle da sua vida para Deus. Dependa dele. Não tem coisa melhor do que depender do Senhor. Eu também cresci vendo a minha mãe levantar pela manhã, pegar a Bíblia e orar e cantar. A gente sempre acordava, ela estava lá na sala, lendo a Bíblia, orando, cantando. E a gente perguntava: mãe, e o almoço? Ela dizia: Deus proverá. E a gente nunca ficou nem um dia sem almoçar. É de dar glória, mas dê glória com vontade. Aleluia. Porque Deus é bom em todo tempo. Ele nos supre. Deus não falha. Deus não falha. Se você está passando algum aperto, amado, corre para Deus. Aproveita para crescer em Deus. Aproveita para conhecer mais de Deus. Aproveita para ganhar mais ferramentas, mais capacitação. Você não sai do mesmo jeito. Ninguém sai de uma luta do mesmo jeito. Eu não sou mais a mesma. E se você parar para pensar, você não é mais o mesmo. Não é mais a mesma de um mês atrás. Porque Deus, o tempo todo, Ele trabalha em nós. Terceiro ponto que nós podemos extrair da vida desses seres. Esses animais, eles precisaram evoluir para poder sobreviver à pressão extrema das zonas abissais. Porque essa pressão aumenta em cerca de 1 bar a cada 10 metros. Quanto mais profundo eles vão, mais pressão. Alguém se identifica? Quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais pressão, irmão. Isso é bom, diga é bom. Porque você está sendo aperfeiçoado, você está sendo preparado. Ele diz que Ele prepara as nossas mãos para a batalha. Então, se você está passando alguma coisa, dá um glória. Eita, vem coisa grande. Quanto maior o tratamento, maior é o que vem. É isso, irmão. E com isso, eu passo a me ferir menos. Eu passo a começar a ensinar minha alma. Fica no teu lugar, te cala, porque é Deus trabalhando, para de mimimi. Ninguém consegue se levantar contra nós se Deus não permitir. E na verdade, todas essas coisas trabalham para Deus em nosso favor. Nesse tempo, foram muitos altos e baixos, já tive dias de glória e dias de luta. Mas nos dias de luta, amados, eu fui muito mais aperfeiçoada do que nos dias de glória. E eu glorifico ao Senhor cada vez que eu volto os olhos para trás e observo como Deus tem trabalhado na minha vida. Como Deus tem alterado. E eu glorifico ao Senhor. É tempo de evoluir. Passar por processo gradual de evolução ou transformação. Se você aceitou Jesus e continua do mesmo jeito, amados, corre para receber essa transformação, essa evolução, para progredir em Deus. Nós precisamos nos atualizar no que diz respeito a ideias ou convicções. Quantas ideias erradas, quantas convicções erradas Deus já tirou da minha mente quando eu fui aprender dele. Eu não esqueço um dia que eu estava ainda aqui na sede, ali na Urbano Santos, e eu era alguém extremamente orgulhosa, prepotente. Estava no início ali do tratamento, acho que eu já estou melhorzinho um pouquinho, mas lá todo mundo varria a sua sala. A pessoa que trabalhava na igreja, ela só varria a parte
da secretaria, a parte fora, mas as salas quem varria era cada um. E um dia, porque eu chegava toda montada, então eu tirei o sapato e fui limpar a sala, né, enrolava a calça. E aí eu lá limpando a minha sala, e eu pensei, Senhor, bem que uma discípula minha podia vir, né, aqui se oferecer para limpar a minha sala. Na hora, o Espírito Santo não brinca em serviço, ele disse assim, quantas vezes você se ofereceu para limpar a sala da sua pastora? Quem mandou falar, né? E aí Deus me ensina, aquilo que você quer que os outros lhe façam, lá em Mateus 12:13, se não me engano, faça você. Aquilo que você quer receber dos outros, dê para eles. Então Deus vai mudando os conceitos e os preconceitos dentro de você, à medida que você vai se relacionando com Ele. Você vai evoluindo, você vai crescendo em todos os sentidos. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Evoluir é o contrário de parar, de recuar, de retroceder, de encalhar. Se você está aí, amados, recuando, retrocedendo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer, porque nós somos daqueles que prosseguem para a salvação, nós não retrocedemos. Pode estar aí na nossa frente o que tiver, nós somos resilientes, nós somos aqueles elásticos que estica e a gente volta, porque o nosso Deus nos torna capaz para isso. Amém? Então sai desse encalhamento aí no nome de Jesus. 2 Pedro 3,18 diz, antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. 1 Samuel 2,26 diz, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Lucas 2,52 diz, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu vou crescer em Deus. Cresça também para com os homens. Quem cresce em Deus, cresce também para com os homens. E crescer aqui, não é ser famoso, não é ser o top, não. É amar o seu próximo, é servir o seu próximo, é o seu próximo gostar de estar com você, é ser agradável, não é aquela pessoa antipática, religiosa, que tudo condena, que tudo contesta, que recrimina tudo. Isso é religiosidade, irmão. Romanos 12:2 diz, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado, amados, nós temos colocado o nome gospel, para que a gente possa fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, que é do mundo. Precisamos vigiar naquilo que nós vestimos, naquilo que nós falamos. Precisamos evoluir. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. É isso que a Bíblia diz. Se você mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se andava nua, não anda mais. Amém? Não tem roupa de crente não, irmãos. Mas tem roupa que crente não deveria usar. Por favor. Amém? Não fiquem com raiva de mim não. Mas nós temos muitas vezes impedido pessoas de virem até Jesus, por causa da nossa vida rasa em Deus. Nós temos um Deus que faz a nossa vontade. E quando Ele não faz, eu saio da presença dEle, ferida com Deus. Deus não vai fazer a sua vontade. Deus vai fazer a vontade dEle, naquele que permite. Amém? Quarto ponto e último. Então nós vimos que esses animais, e nós também, precisamos passar por adaptações, transformações. Precisamos depender de Deus. Precisamos evoluir.
e também precisamos eliminar. Essas criaturas também eliminaram todas as cavidades em excesso, que colapsariam sob a pressão, como, por exemplo, a bexiga natatória. Você tem alguma bexiga natatória aí que está te impedindo de se aprofundar em Deus, de viver na presença de Deus? Então precisa eliminar. O que você precisa eliminar? O que você precisa abandonar? São os ensinamentos antigos, são preconceitos, conceitos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Levítico 20, 23 diz: e não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Marcos 8,15 diz: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. 1 Coríntios 5,7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Fermento aqui tem a ver com ensino. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós chegamos para Jesus com muitos ensinos errados. Por isso nós precisamos nos aprofundar, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, para que Ele vá moldando a nossa mente, para que Ele vá alterando o nosso comportamento através disso. Amém? Ir mais fundo implica em correr mais riscos, em sofrer perdas, desconfortos, morte do eu, ter coragem, abrir mão de si mesmo. É por isso que muitos de nós preferimos ficar no raso. Então a gente coloca o pé ali, a água está boa, a gente até arrisca e até os joelhos, mas depois a gente não quer mais, porque a gente não quer perder o controle. Porque a partir do momento que você se abandona nas águas, não tem mais jeito. É Deus que tem que controlar. Mas muitas vezes nós não queremos. Nós dizemos que dependemos de Deus, mas quando vem o aperto, a gente começa a achar atalhos. Quando a loja começou a não mais render, estava no auge, Mão de Fátima, não sei se vocês já viram, olho grego ainda está muito em alta, em roupa, em peças de acessórios. E muitas clientes chegavam e perguntavam: vocês têm olho grego? Vocês têm Mão de Fátima? E eu dizia: não tenho. E aí a Valquíria dizia para mim: mãe, a gente precisa ter isso aqui, porque é o que está em alta. Eu digo: não, nós não vamos ter. Deus pode fechar a loja se Ele quiser, mas eu não vou. Não vou fazer aquilo que a minha consciência não admite. Eu não vou alimentar algo que eu não creio, que eu acho errado. Eu não vou ganhar dinheiro pregando coisas erradas. Era fácil, irmão? Não era. E sabe o que muitas vezes aconteceu? Essa semana mesmo, eu recebi umas peças. Tinha uma figa. E todas as vezes que eu falo com os fornecedores, eu digo: gente, não quero olho grego, não quero figa, não quero nada de coisas religiosas. Mas sempre o diabo, só pode ser o diabo, né? E Deus permite, que é para me testar, para ver, vamos ver se essa crente aí vai aguentar o tranco ou não. Um tempo desse veio um olho grego. Deus permitindo para ver até onde você vai, talvez. Mas o diabo vai te tentar. E aí nós precisamos entender que para ir mais fundo, nós precisamos sofrer perdas. Mas precisamos crer que Deus vai nos sustentar. Amados, nós nunca ficamos um dia sem comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar. Porque o Senhor é fiel. Ele é fiel.
E nos nossos momentos mais críticos, pessoas que não me conhecem pessoalmente, começaram a ofertar na minha vida. Na semana que eu cheguei aqui, eu recebi 2 caixas de peças novas para eu vender. Uma amiga minha mandou 2 caixas para mim. Outras mandaram dinheiro. Olha aí, não sei o que tu está precisando, se for para comprar peças, se for para pagar alguma coisa. Hoje eu conheço gente do Brasil inteiro, por conta dessa confusão da loja. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece na sua vida vai te levar para algum lugar em Deus, amém? Se você buscar o Senhor, isso vai te fortalecer em Deus, vai te tornar resiliente, vai te tornar mais forte, porque nós saímos mais que vencedores de todas as lutas. Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estes são como aqueles que diz Ezequiel, nadam para as profundezas do rio de Deus, sem temerem o que está por vir, sem temerem se afogar, que adentram e não querem sair do sobrenatural de Deus, que estão cansadas de suas vidas mundanas e naturais. Eu estou cansada, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar o que muita gente não teve coragem ainda. Eu quero, amados, e Deus sabe disso. Eu quero. Deus nos convida nesses dias a nos achegarmos à sua presença, mas não é de qualquer maneira que nós vamos entrar, é com temor e tremor. Você não amará a Deus corretamente se você não temê-lo, e você não temerá a Deus corretamente se você não amá-lo. Nós precisamos amar ao Senhor e temê-lo. E sabe como eu consigo fazer isso? Todas as vezes que eu olho para mim e vejo o que Deus tem feito. Quando eu olho para mim, para a minha história, e vejo de onde Deus me tirou, em quem Deus tem me tornado. Antes eu tinha vergonha de dizer, porque as pessoas podiam dizer, ela está se vangloriando. Mas um dia o pastor Nonato, eu estava pregando e procurando palavras para dizer o que Deus já tinha gerado e como eu estava diferente. E depois o pastor Nonato disse para mim, não tenha medo de dizer o que Deus tem te tornado, porque isso é glória para Deus. Não tenha medo de testemunhar aquilo que Deus já fez na sua vida, de dizer o antes e o depois, amém? Para chegar a um nível mais profundo, Ezequiel lá no 47, ele vai nos mostrar que é preciso coragem, fé, comprometimento, abnegação, dependência e obediência. Longe de ser um passe de mágica, mas é um fruto de uma intimidade com Deus, que nasceu na oração e no estudo da palavra. Deus nos revela que para ir em busca da intimidade com Ele, no seu maior nível, é necessário ter anseio ardente em seu coração por Deus e por sua palavra. Negar a si mesmo, seu eu, suas vontades, a tal ponto que, se necessário for, entregar a sua própria vida. É ter coragem de ver através da cruz. Ousadia. Não na nossa força, mas pelo sangue precioso de Jesus. Ele abriu o caminho. É perceber que nós somos o nosso maior inimigo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você não é meu inimigo. O seu maior inimigo é você mesmo. Por isso nosso pastor, ele ora, Senhor, me livra de mim mesmo. E essa é uma oração que eu tenho adotado, Senhor, me livra de mim mesmo. Porque nós é que atentamos contra nós. Mas, amados, também, aqueles que buscam intimidade com o Senhor,
são aqueles que terão acesso a muitas coisas que poucos terão. Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Provérbios 3:32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Deus quer que nós nos envolvamos por inteiro com Ele, corpo, alma e espírito. Eu quero que você vá se colocando em pé.